Oi, eu sou a Tiemi e no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno resumo desse livro, que é um pequeno resumo da biografia desse pintor famosíssimo, conhecido como Paul Gauguin. Eu acho muito legal acompanhar, ler biografia e tentar entender um pouco como foi a vida desses pintores que viveram no século passado, no século retrasado, porque me ajuda muito a entender o contexto em que eles estavam inseridos e como foi a trajetória artística deles. E por isso, o vídeo de hoje, que é basicamente até uma continuação do outro vídeo que eu fiz, que eu falei sobre o Salvador Dalí, que foi inclusive usando o mesmo livro dessa coleção aqui. Essa coleção eu comprei na banca de revista, foi tipo R$10, o que eu acho um custo-benefício maravilhoso, porque as páginas do livro são grossas, eu falei isso no vídeo sobre o Dalí também. Tem, tipo, várias pinturas dele, todas coloridas, e eu acho que o resumo que dá da biografia dele também é muito bom. Faz um recorte, assim, que dá pra entender bem como foi, sabe? Não é uma coisa super aprofundada, mas dá pra ter uma noção de como que eram as coisas. Entrando agora mais diretamente no resumo sobre a vida do Paul Gauguin, ele nasceu em Paris, na França, mas ele passou a infância dele junto com a família dele morando em Lima, no Peru, aqui na América Latina, porque o pai dele estava em busca de condições melhores para a família deles, e ele tinha um avô que morava aqui, que tinha uma grande influência na comunidade em que eles viviam, etc. E aí ele acabou morando aqui, aprendendo a falar espanhol, e foi como se ele tivesse nascido aqui, basicamente. Tanto que quando eles voltaram para a França, ele tinha mais ou menos 6 anos de idade, ele teve muita dificuldade de se adaptar lá. E ele passou um bom tempo ainda na vida dele, tendo um sotaque muito forte do espanhol falando francês. E aí o começo da vida adulta dele foi marcado pelo serviço à marinha, porque ele se alistou, enfim. Foi como ele começou a se tornar uma pessoa independente, porque ele passava muitos dias no navio, ele inclusive participou da Guerra Franco-Prussiana, e foi como ele se tornou um homem independente. Tanto que quando ele terminou o serviço dele da Marinha e ele voltou para casa, tudo tinha mudado. A família dele basicamente tinha se desintegrado, a mãe dele tinha morrido, e ele acabou tendo como tutor um homem chamado Gustave Rosa, que teve uma grande influência sobre ele. Esse Gustave Rosa era um homem de negócios e também era um colecionador de arte, o que acabou, influenciando ele de alguma forma, porque ele estava em contato com as duas coisas, a parte dos negócios e a parte da arte. Tanto que depois disso ele acabou se tornando um funcionário da Bolsa de Valores, e ele se casou e formou a família dele tendo uma vida financeira estável, tipo, ele vivia bem financeiramente. Nesse período, enquanto ele ainda era funcionário da Bolsa de Valores, foi quando ele começou a pintar. E assim, pelo que eu entendi, ele nunca teve muita dificuldade em entrar no meio artístico. Ele conhecia as pessoas, ele conheceu o Pissarro, eu também não sei falar o nome desse, é um próximo que eu vou aprender. Mas enfim, ele estava engajado em tudo isso. Eu não sei se pela situação financeira que ele tinha, mas ele não teve tanta dificuldade assim como, por exemplo, o Van Gogh, que eu acho que o Van Gogh demorou muito para conseguir isso, não sei. E assim, pelo que eu entendi, o Paul Gauguin, ele tinha um charme, sabe? Ele tinha um jeito de levar as pessoas no papo, sabe? Ele tinha lábia, coisa que alguns dos outros pintores não tinham. E ele tinha um temperamento muito orgulhoso, muito altivo, mas ele conseguia conquistar as pessoas do meio, assim, para estar no meio deles. Alguns biógrafos, pelo que o livro conta, tratam a decisão do Paul Gauguin de deixar a Bolsa de Valores para viver só da pintura como uma coisa meio heróica, assim, sabe? Como se ele tivesse decidido largar a vida boa financeiramente para viver da pintura, porque era a paixão dele, etc. Mas, no período em que ele largou, no período em que ele tomou essa decisão, a Bolsa tinha tido uma quebra, que foi até a quebra de 1882, eu fiz uma anotação aqui. E meio que as coisas nos negócios não estavam indo tão bem como costumavam. E acaba que o livro dá a entender que não foi exatamente uma decisão heróica, tipo, vou viver da pintura. Foi meio que uma necessidade, como se fosse um destino inevitável de que ele tivesse que deixar a Bolsa de Valores. E aí ele só optou pela pintura porque era melhor do que nada, vamos dizer assim.
Não é que ele tivesse simplesmente abrido mão do dinheiro, sabe, pela pintura. Até porque ele estava pintando e estava entrando no meio enquanto ele tinha aquela vida estável. E meio que depois disso, a vida dele só foi cheia de altos e baixos, e mais baixos do que altos. A esposa dele acabou abandonando ele e foi morar na Dinamarca junto com os filhos, tanto que depois disso ele viu pouquíssimas vezes os filhos dele. E aí ele acabou virando uma espécie de pintor. Assim, é como se tivesse tido uma quebra nesse momento na vida dele, porque, tipo, tudo que ele estava acostumado mudou. E ele começou a ser uma espécie de andarilho, de pintor andarilho. Ele mudava de cidade o tempo todo. Ele veio para América Latina umas 3 ou 4 vezes depois desse período. Tipo, ele vinha e voltava e não dava certo lá, e ele voltava para cá. E aí foi quando ele teve esse período dele de morar em Arles com o Van Gogh, que eu acho que provavelmente vocês conhecem o episódio, que foi quando Van Gogh teve aquele surto e cortou a orelha, e enfim. E depois disso, ele tentou a vida aqui na América Latina, ele vinha pra cá, aí sempre almejando uma condição de vida melhor, tipo, sempre almejando tentar conseguir sobreviver com menos e sobreviver bem, relativamente bem. Porque na Europa ele não conseguia isso. Ele não conseguia vender os quadros dele por bons preços, e quando ele conseguia, ele tentava aumentar os preços para tipo, se valorizar mais, e ele não vendia nada. Enfim, ele teve um período de turbulência, assim, inteiro na vida dele. Ele acabou passando o último período da vida dele aqui na América Latina. Ele morava no Tahiti, acho que era no Tahiti. Ele casou de novo com uma mulher aqui no Tahiti, de uma comunidade, enfim, que eu não lembro agora. Mas aí depois ele acabou abandonando ela e voltou pra França de novo. E aí ele arrumou outra mulher lá, e quando as coisas realmente não deram certo lá, ele acabou voltando pra cá, e foi aqui que ele morreu. E morreu sozinho. Basicamente, ele teve uma morte muito triste, porque ele morreu aqui sozinho, querendo voltar pra França, e falaram lá pra ele que não era pra ele voltar porque ele tinha meio que criado um nome. Então ele tinha virado uma lenda já lá, porque ele tava, tipo, longe, ninguém tinha notícias dele, assim, sobre como ele realmente estava vivendo, sabe? Tinham notícias por alto sobre ele. Então ele tinha feito um nome, ele estava conseguindo vender os quadros através dos marchands, acho que é assim que fala, que meio que negociavam com ele e faziam a negociação lá das obras dele. Então ele não podia voltar por causa disso, meio que eles tinham medo de que isso fosse atrapalhar o nome que ele tinha criado. E acabou que ele morreu aqui sozinho, assim, bem pobre, tipo, ele não tinha nada a não ser as obras dele. Teve períodos em que ele não tinha nem tinta, nem telas pra pintar, ele não tinha nem dinheiro pra comprar isso. Enfim, eu acho que é um fim bem triste pra ele. E aí, nesse período, foi que ele tinha feito o nome dele, mas de que adiantava, né? Ele já tinha morrido e ele passou por doença. Pra finalizar o vídeo, falando um pouquinho sobre as obras dele, já que eu não falei muito disso no restante do vídeo, o Gauguin, ele é considerado um pintor pós-impressionista. Mas, assim, o que eu notei é que o estilo dele deu uma variada muito grande, assim, no decorrer do tempo. Tipo, nunca foi sempre a mesma coisa, sabe? Acho que assim como os outros pintores também, é que meio que a gente acaba conhecendo só aquelas obras mais famosas. Mas ele, tipo, tinha um traço meio diversificado, vamos dizer assim. Ele teve uma obra muito ligada ao misticismo, ele tinha uma coisa com religião, não sei bem explicar. O livro menciona isso como sendo ao fato de que ele teve uma vida muito sofrida. Tipo, ele sempre se sentia injustiçado sobre por que aquilo estava acontecendo com ele, tipo, por que ele não conseguia, sabe, as coisas que ele queria, se ele se esforçava tanto. E isso tanto na pintura dele na Europa, quanto na pintura dele no Tahiti, que ele tentou pintar a morte. E, particularmente, o que eu acho muito interessante é porque ele foi um dos únicos pintores, assim, pelo menos que eu conheço até agora, que veio pra cá nesse período e que pintou a cultura do jeito que era aqui nesse período histórico, sabe? Eu acho que a gente não vê isso nas outras pinturas porque eles estavam em outro local. E o Paul Gauguin que veio pra cá e conheceu isso de perto, entendeu? Então ele conseguiu mostrar isso com um olhar europeu, mas de alguém que estava vivenciando isso naquele momento, sabe? Eu acho isso legal de ver, de poder conhecer.
Eu vou finalizar um vídeo com o trecho final que o livro finaliza, porque eu achei muito bonito, e sei lá. Fala assim: queres saber quem sou? Minhas obras não são suficientes para ti. Inclusive no momento em que escrevo, só estou revelando o que quero revelar. E o que acontece se às vezes me vês assim nu? Não há problema. É o homem interior o que queres ver. Além disso, eu mesmo não me vejo sempre muito claramente. São palavras do próprio Paul Gauguin. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei, foi só um resuminho bem breve. Eu espero poder falar mais sobre ele quando eu tiver um pouco mais de conhecimento, tipo, se eu conseguir aprofundar. E é isso. Beijos e até a próxima.